Você já sentiu que a Bíblia guarda algo mais? Algo que ninguém te contou. Algo tão profundo, tão chocante, que poderia transformar sua fé para sempre? Hoje, vou revelar 5 verdades escondidas nas Escrituras, segredos que ficaram enterrados por séculos, sussurrados apenas entre os que ousaram perguntar o que Deus realmente quis nos dizer. Fica até o final, porque o último segredo pode mudar tudo o que você acredita. Você tem coragem de descobrir? Imagine-se em uma noite silenciosa, sobre um céu estrelado, como aquelas no deserto onde os profetas caminhavam. O vento sopra, carregando o peso de segredos antigos. A Bíblia, esse livro que você talvez tenha em casa, não é apenas uma coleção de histórias. Ele é um mapa, um mistério vivo, cheio de verdades que desafiam o que nos ensinaram. Mas por que essas verdades foram escondidas? Porque algumas passagens parecem sussurrar algo maior, algo que sentimos, mas não entendemos. Vamos mergulhar em 5 segredos que a Bíblia guarda, segredos que podem fazer você questionar tudo e, ao mesmo tempo, encontrar Deus de uma forma que nunca imaginou. Vamos voltar ao começo de tudo, ao Jardim do Éden. Você já parou para pensar no que Deus não disse? Em Gênesis 3:8 lemos que Adão e Eva ouviram o som do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Feche os olhos por um segundo. Imagine o som de folhas farfalhando, o vento fresco da tarde e algo mais, um som que não explica, como um sussurro que toca a alma. Aqui está a primeira verdade. Deus não precisava gritar. Sua presença era tão poderosa que Adão e Eva sentiam ele antes de ouvir. Era como se o próprio ar vibrasse com sua glória. Mas quando pecaram, algo mudou. Eles se esconderam, cobertos de folhas, com o coração acelerado, como se o peso do mundo tivesse caído sobre eles. Por que se esconderam? Porque a voz de Deus, que antes era um lar, tornou-se um espelho, refletindo a culpa que eles não podiam mais ignorar. E aqui está a pergunta que queima. E se Deus ainda fala assim hoje, mas nós não ouvimos? Talvez não sejam folhas ou árvores, mas o barulho da nossa vida, as notificações, as preocupações, o medo de não sermos suficientes, que nos faz fugir. Pense nisso. Quando foi a última vez que você parou, silenciou tudo e sentiu Deus tão perto que seu coração tremeu? O Salmo 46:10 sussurra uma verdade antiga. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a chave. Ele está falando, mas você está pronto para ouvir? Ou está se escondendo, como Adão, com medo do que ele pode revelar? Agora vamos para um rio antigo, onde um profeta chamado Daniel viu algo que o deixou sem chão. Em Daniel 10:6, ele descreve um homem misterioso, com o corpo como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas de fogo. Quem era ele? Um anjo? Ou algo maior? As palavras ecoam como um trovão, cabelo branco como lã, voz como o rugido de muitas águas. Essa descrição é quase idêntica à de Jesus em Apocalipse. E se Daniel, à beira daquele rio, com o sol refletindo na água, tivesse visto o próprio Cristo antes dele nascer como homem? A Bíblia não dá um nome. E isso é o que torna esse momento tão inquietante. É como se Deus tivesse aberto uma cortina, mostrando um vislumbre de sua glória, mas apenas para aqueles que ousam olhar. Daniel caiu de joelhos, tremendo, sem forças. Ele sentiu o peso de algo maior que o universo. E aqui está o segundo segredo. Deus não se revela apenas em templos ou igrejas. Ele aparece nos momentos mais inesperados. Quando você está quebrado. Quando suas perguntas são maiores que as suas respostas. Você já teve um instante assim? Um momento em que tudo parou e você sentiu algo que não explica? Talvez fosse Deus, com olhos de fogo te chamando para algo maior. Mas o que você fez? Correu? Ou ficou, como Daniel, disposto a ouvir, mesmo com medo? Vamos agora para um momento que corta como uma faca. Em Mateus 27:46, no topo de uma colina escura, com o céu vermelho e o chão tremendo, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, que conhecia cada estrela pelo nome, fez uma pergunta que ecoa até hoje. Por quê? Aqui está o terceiro segredo. Na cruz, Jesus não estava apenas sofrendo fisicamente,
Ele carregou o peso do pecado do mundo, uma separação momentânea de Deus que era mais profunda que qualquer dor. Ele sentiu o vazio, o abandono, para que você e eu nunca precisássemos passar por isso sozinhos. Feche os olhos e imagine o som dos pregos, o silêncio da multidão, o peso de cada respiração de Jesus. Ele poderia ter descido da cruz, mas escolheu ficar, por você, por mim. E se nos seus momentos mais escuros, quando você sentiu que Deus virou as costas, Ele estava mais perto do que nunca. João 16:33 nos lembra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse segredo é uma promessa. A sua dor não é o fim. Deus está com você mesmo quando você não vê. Já sentiu isso? Um momento em que, no fundo do poço, algo te segurou? Isso era Ele. Agora, prepare-se para algo que poucos ousam tocar. Em Gênesis 5:24, lemos de um homem chamado Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou. Ele não morreu, simplesmente desapareceu. Mas há mais. Em Judas 1:14 e 15, a Bíblia cita um livro misterioso, o livro de Enoque, que fala de anjos caídos, tronos de fogo e segredos do céu que desafiam a imaginação. Por que esse livro não está na Bíblia que você tem em casa? Aqui está o quarto segredo. Nem todo o que Deus revelou foi feito para todos. Algumas verdades são tão profundas, tão pesadas, que só aqueles que buscam com fome as encontram. Imagine Enoque andando por desertos, olhando para o céu, conversando com Deus como se fosse um amigo. Ele viu coisas que não cabem em palavras. Exércitos celestiais, o fim dos tempos, o coração do Criador. Em si, Deus ainda guarda revelações assim para você. Hebreus 11:5 diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Isso não é apenas uma história, é um desafio. Você está disposto a andar com Deus como Enoque, mesmo que isso te leve a lugares que assustam? Ou vai ficar na superfície com medo do que pode encontrar? Chegamos ao último segredo, e ele é como uma luz no fim de um túnel escuro. Em Apocalipse 21:4, a Bíblia promete: e Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor. Mas aqui está o que poucos percebem. Essa promessa não é só para o futuro. Deus já está enxugando suas lágrimas agora. Em cada batalha, em cada noite que você achou que não sobreviveria. O Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, é sobre o começo de algo novo. Algo que já pulsa dentro de você. Pense na dor que você carrega hoje. Talvez seja uma perda que ainda sangra, uma dúvida que te mantém acordado, ou um vazio que não explica. Deus vê cada lágrima, cada ferida. Ele promete um futuro onde tudo será restaurado. Mas mais do que isso, Ele te convida a viver essa esperança agora. E se a sua fé pudesse ser tão grande que você enxergasse o céu mesmo na terra? E se cada passo que você dá, mesmo na escuridão, fosse um passo em direção a Ele? Esse é o segredo que pode mudar tudo, não apenas a sua fé, mas a sua vida. Esses 5 segredos, a voz silenciosa de Deus, a visão de Daniel, o clamor de Jesus, o livro perdido de Enoque e a promessa do Apocalipse, não são apenas histórias. Eles são um clamor, um convite para você parar de se esconder, buscar mais fundo e acreditar que Deus está mais perto do que você imagina. Enquanto você ouvia, talvez algo dentro de você se mexeu. Uma dúvida, uma esperança, uma pergunta que não explica. Isso não é por acaso. Esse vídeo chegou até você porque Deus queria que você ouvisse. Agora, eu te pergunto, você acredita que esses segredos podem mudar sua fé? Já sentiu Deus falando com você de uma forma que não explica? Escreva nos comentários o que tocou o seu coração. E se isso fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de continuar descobrindo as verdades que Deus guardou para você.